em João 6,57, assim como o Pai que vive me enviou, quer dizer, assim como o Pai, o Deus Todo-Poderoso que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Então Jesus está dizendo, eu vivo pelo Pai, eu não vivo pela cultura desse mundo, eu não vivo pela moda desse mundo, eu não vivo pelo que os líderes desse mundo estão dizendo, eu não vivo pelo que a política diz, eu não vivo pela cultura grega, eu não vivo pela cultura romana, eu não vivo pela cultura de ninguém, eu vivo pelo Pai. Deu para entender? João 6,57. Vou repetir, assim como o Pai que vive, então tal qual Deus vive e me enviou, eu vivo por Ele, pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Eu não consigo conceber uma pessoa que se alimenta de Jesus Cristo, que tem a mente de Cristo, aceite essa mundanização dentro da igreja. Aceita músicas feitas por pessoas que não têm compromisso com Deus, cantando dentro da igreja. Aceite filmes cheios de fábulas, cheios de heresia, cheios de coisa do demônio, todo mundo assistindo achando legal. Eu não consigo conceber uma pessoa que se alimenta de Cristo, que tem a mente de Cristo, ser entupida com novelas da Globo, com programas de Faustão, com programas de Gugu, com A Fazenda, com Big Brother, com literatura que não leva a lugar nenhum. Eu não consigo entender isso. Eu não consigo conceber isso. Ou, sim, a Bíblia diz que para o Senhor é assim, sim, sim, não, não. Correto? Ou você se alimenta de Cristo e vive por Ele, ou você não vive por Cristo. Se você não viver por Cristo, é porque você não se alimenta de Cristo. Se eu não vivo por Cristo, é porque eu não me alimento de Cristo. E ponto final, não tem mais conversa. Nós temos a mente de Cristo. Sai da mente de Cristo essas aberrações que nós estamos vendo hoje, letras de louvores, pessoas se inspirando em música do mundo, pessoas sendo tratadas como artista mundano mesmo, com cachês altos, com uma empresa, com tudo que o mundo oferece. Você acha que pode ser assim? Uma mente de Cristo que aceita a adoração de um homem como eu, como você, aceitar a adoração? Você consegue conceber que isso saia da mente de Cristo? Pessoas que estão ensinando, que nem o Fernando falou, pessoas que obedecem cegamente os seus líderes e são colocados, se você não obedecer, olha só, obedecem cegamente os seus líderes, porque ele é autoridade, e toda autoridade constituída por Deus, e se rebelar, olha, você tem que obedecer sim o seu pastor, o seu líder, desde que ele esteja na presença do Senhor, ensinando a palavra de Deus. A partir do momento que a palavra de Deus é deixada de lado, acabou, você não tem compromisso de obediência com ninguém, a sua obediência é com Deus. Se aquilo que está sendo pregado é de Deus, se os princípios são do reino de Deus, pode obedecer. Se os princípios não provêm do reino de Deus, você não tem compromisso. Mas diz que eu não posso, se eu vou estar em rebeldia. Uma ova, isso é armação. Isso é armação. Você tem compromisso em primeiro lugar com Deus. Vou te dizer o seguinte, por exemplo, mulher, sede submissa aos seus maridos. Quando uma mulher se submete ao seu marido, quando um filho se submete à autoridade do pai, primeiro ele se submeteu à autoridade de Deus. Quando um filho se rebela contra o pai, quando uma mulher se rebela contra o seu esposo, primeiro ela se rebelou contra Deus, primeiro ela se rebelou contra o filho contra o pai. Se o pastor está ensinando os princípios da palavra de Deus, está firmado nos princípios da palavra de Deus, pode obedecer. Lembra, Jesus falou para o sacerdote, olha, o que eles pregam, vocês podem escutar, mas não siga o exemplo deles. Ou seja, eles estão aqui falando dos princípios do reino, da palavra, da lei de Deus, dos profetas, dos salmos. Pode escutar isso, não tem problema. Agora não viva como eles vivem. Agora, toda vez que alguém que está na liderança te força a querer escutar coisas que não provêm do reino de Deus, você não é obrigado a isso. Você não é obrigado a seguir ninguém que está fora dos princípios de Deus, meu irmão. Com essa conversa fiada de que você tem que obedecer cegamente, isso é conversa fiada, isso aí é doutrina de homens, para não dizer doutrina do diabo. Agora nós temos que parar. O que está acontecendo hoje, irmãos? Cegueira espiritual. Cegueira espiritual.
Ninguém quer buscar na palavra. Irmãos, entenda uma coisa: se você não está tendo, se eu não estou tendo revelação da palavra de Deus, eu tenho um problema de relacionamento com Deus. Deu para você entender isso? O meu Espírito vos revelará e vos ensinará todas as coisas, diz o Senhor Jesus. Então, quem que traz revelação, irmão? É o Espírito Santo. Mas pastor, eu não estou tendo revelação nenhuma, eu leio a palavra e não entendo nada, o Senhor não consigo... Então você tem um problema de relacionamento com Deus. Vai acertar o seu problema de relacionamento com Deus. Pastor, eu vejo essas coisas, eu vejo esses filmes, eu vejo esses desenhos, eu vejo essas músicas que o Senhor fala, e para mim tudo é normal. Você tem um problema de relacionamento com Deus. É essa a grande sacada. Porque se você está lendo a palavra, você não está tendo revelação de Deus, seu problema é de relacionamento primeiro com Deus. Entenda isso, o Senhor falou: o meu Espírito vos ensinará todas as coisas, vos conduzirá pela verdade. É o Espírito de Deus que vai fazer isso. Então, se você abre a palavra de Deus, lê um texto, tem revelação, Deus fala com você, você está tendo um encontro com Deus. Ah, é, pastor? Um encontro com Deus não tem que ser só na sarça ardente, não? O encontro com Deus não tem que ser só assim, vamos dizer assim... O encontro com Deus não tem que ser só uma luz que brilha e de repente a gente cai no chão como Paulo caiu. Não. Quando você abre a palavra e Deus fala com você, você está tendo um encontro com Deus, né? Nesse momento você está tendo um encontro com Deus. Então, se eu creio que a palavra de Deus é a verdade, se eu creio que a palavra de Deus é santa, quando ela fala comigo, quando o Espírito de Deus fala comigo, o próprio Deus falou comigo, então eu tive um encontro com Deus. Tem gente que acha que tem que ter que tem que ter um monte de coisa, que tem que ter um monte de sinais, que tem que árvore queimar, que tem que fogo descer do céu, que tem que isso acontecer, que só os escolhidos têm um encontro escolhido assim, só alguns super crentes podem ouvir Deus, só os super líderes podem ouvir Deus, só os super pastores, os super apóstolos, os super pai apóstolos, os super profetas, o super tudo que pode ter um encontro com Deus. Mentira do diabo. A Margarida está falando que no MSN é salvação individual. Claro, se é salvação individual, Margarida, beleza, é perfeito você está colocando. Deus é que vai se revelar a cada pessoa. Por isso que ele falou: o meu Espírito vai te trazer revelação. É por isso que ele falou assim: o meu Espírito, ele não falou assim, o meu Espírito vai habitar só sobre os líderes, não. Lembra lá do profeta? Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Hoje toda aquela pessoa que quer ter um encontro com o Senhor, que quer ter o Espírito de Deus agindo dentro dele, sabe? Quer ver o Espírito de Deus habitando nele, basta confessar os seus pecados, se arrepender desses pecados e confessá-los a Deus, e pedir: Senhor, vem habitar em mim, envie o seu Espírito, eu quero Jesus na minha vida como meu Senhor e meu Salvador. E o Espírito Santo vai habitar nessa pessoa. E o próprio Espírito é que vai trazer a revelação. Agora, essa revelação vai vir de quê? De uma vida de quê? De relacionamento com Deus. Não de uma vida de frequentar a igreja somente. Não de uma vida de igreja de segunda a segunda. Tem gente que vai à igreja de segunda a segunda e nunca teve um encontro genuíno com o Senhor. Está esperando descer um anjo do céu, está esperando fogo descer, ao invés de ir para a Bíblia e começar a ler a palavra e buscar. Daqui a pouco Deus revela uma coisa com ele, Deus revela outra, daqui a pouco ele vai falar assim: caramba, quantos encontros eu tenho tido com o Senhor? Quantos encontros eu tenho tido com o Senhor? Abra sua Bíblia em Lucas 8:5. Lucas 8:5. Deus, quantos encontros nós podemos ter com o Senhor? Um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho, e foi pisada. As aves dos céus comeram. E outra caiu sobre a pedra, nascendo secou-se,
pois não tinha umidade, e outras caiu entre os espinhos. E crescendo com eles, os espinhos sufocaram. Outra caiu em boa terra, nascendo, produzindo frutos de 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os discípulos interrogaram, dizendo: que parábola é essa? Ele disse: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam, ouvindo não entendam. Esta é, pois, a parábola, a semente é a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem, e depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem, crendo na palavra, é claro. E os que estão sobre a pedra, estes são os que ouvem a palavra, recebem com alegria, mas como não têm raízes, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. E aqui cai entre os espinhos, esses são os que ouviram, e indo por diante, são sufocados com os cuidados, as riquezas, os deleites da vida, e não dão frutos com perfeição. E aquela que caiu na boa terra, esses são os que ouvem a palavra, conservam no coração, honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Ninguém acende uma candeia e cobre com um vaso, ou põe debaixo da cama, mas põe num velador, para que os que entram vejam a luz. Porque não há coisa oculta que não haja de se manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz. Vede, pois, com ouvis, porque qualquer que tiver lhe será dado, e o qualquer que não tiver, até o que parece ter-lhe será tirado. Jesus chega e fala: olha, a palavra foi semeada. O semeador está semeando, a palavra está sendo semeada há quantos séculos? Tem caído em diversos terrenos. E hoje você vê o terreno olha só os espinhos. Que tempo, olha que tempo parecido com o que nós estávamos falando sobre essa mundanização da igreja, sobre essas músicas, sobre esses filmes, sobre esses crepúsculos, Harry Potter, Nárnia, Senhor dos Anéis, essas coisas todas, sobre esses livros que estão massacrando, sobre a moda, sobre a indústria cinematográfica, a indústria de CDs, de música, de shows business gospel, estão sufocando a palavra. E as pessoas estão se perdendo. Estão sufocando, e as pessoas estão cedendo à tentação desse mundo gospel. Não estão precisando mais sair da igreja para ceder à tentação do mundo, não. Basta ficar dentro dela. Entendeu? Basta ficar, não precisa sair da igreja mais para você se perder, para você ser sufocado pelas coisas do mundo, não. Basta ficar. Só ficar. A gente está vendo cada aberração. Você não precisa nem sair da igreja. Perca a tua salvação dentro da igreja. Pronto, pode ser o título dessa ministração de hoje. Perca a sua salvação dentro da igreja. Você não precisa sair da igreja para perder a sua salvação, não. Basta ficar olhando para as coisas que estão acontecendo e se envolvendo com tudo que está acontecendo dentro da igreja hoje. Segue esse monte de modismo, segue esse monte de doutrinas, segue esse monte de líderes que estão aí. E você não precisa sair da igreja para ir para o inferno. Desculpa. É duro. Não é? É duro. É duro, mas é a verdade. Agora, entenda uma coisa. Você tem recebido a palavra. Você que acompanha a gente há vários meses e anos, tem recebido a palavra. Senão você não estaria aqui. Agora entenda uma coisa. A quem muito é dado, muito será cobrado. Se posicione como defensor da verdadeira palavra de Deus. Busque a cada dia a revelação do Senhor na palavra dele. Ele vai se encontrar com você todos os dias. Deus fala através
da Bíblia, Deus fala através da oração, Deus pode falar através de um sonho, Deus pode usar uma pessoa para falar com você, pode. Mas hoje em dia o maior momento de revelação que você tem é com Ele próprio, através da palavra dEle. Aí as pessoas não leem a palavra e ficam indo um monte atrás de revelação. Não leem a palavra e ficam esperando descer um anjo do céu. Não leem a palavra e ficam esperando a sarça arder. Não leem a palavra e ficam esperando uma mula falar. Não leem a palavra e ficam esperando uma luz brilhar e ele cair no chão cego. Não leem a palavra. E o Senhor está se revelando a cada dia, em cada página da palavra dele, ele se revela. Hoje ele está dizendo para você, olha, a quem muito é dado, muito será cobrado. E aquele que, olha só, e aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Foi o que ele disse. Não é? Então, se você tem, Deus vai te dar ainda mais. Mas Deus vai cobrar também. Olha, quanto eu te dei? Quanto eu permiti que você soubesse? Quanto eu permiti? E o que você tem feito com isso? Quanto tempo você com a revelação na sua mão? Vê depois como ouvis, vê depois como você ouve, como eu ouço. Porque qualquer que tiver, lhe será dado. E qualquer que não tiver, até o que parece ter, lhe será tirado. Então você tem a verdade em si, você está ouvindo a revelação do Senhor, você está velando por essa revelação, você está buscando a verdade do Senhor, você está buscando viver na presença do Senhor, você está pregando, você está levando o evangelho do reino, você está vivendo segundo os princípios do reino, mais lhe será dado. Mais lhe será dado. Mais lhe será dado. Mas você conhece esses princípios, mas você tem optado em viver pelo mundo. Não o mundo, meu irmão, entenda uma coisa, quando eu estou falando aqui viver pelo mundo, eu não estou falando que você vai abandonar Cristo e viver nas boates, viver na bebedeira, não, dentro da igreja. Você quer viver fazendo a vontade do mundo? Você quer ali no modismo do mundo? Você quer dentro da igreja viver uma capa de religiosidade, estar frequentando a igreja, mas longe dos princípios de Deus, fazendo coisa boa e ir para o inferno? Por que fazendo coisa boa? Porque Deus não te chamou para fazer coisa boa. Deus te chamou para fazer o certo. Deus me chamou para fazer o certo. Até o que você pensa que tem, lhe será tirado. Até o que você pensa que tem, lhe será tirado. Até o que eu penso que eu tenho, me será tirado. Ah, eu penso que eu tenho a salvação? Porque eu sou um crente de carteirinha? Porque eu prego a palavra? Porque eu vou à igreja? Porque eu canto? Porque eu dou aula na igreja? Porque eu fiz um seminário? Porque eu sou filho de pastor? Eu penso e eu estou salvo? Até o que eu penso ter me será tirado. Até o que eu penso ter. Até o que eu penso ter me será tirado. Entendeu? Até o que eu penso ter vai me ser tirado. É duro, tem hora que parece assim, poxa, mas vocês estão irmãos. O diabo está tão violento com as coisas desse mundo dentro das nossas igrejas. O diabo está tão violento com as coisas do mundo ao redor de tudo que está acontecendo hoje no dia a dia. O diabo está tão violento, ele não está perdendo tempo. Ele está destruindo desde o pica-pau, destruindo a vida das crianças, desde a época do pica-pau, desde ali daquele desenhozinho do pica-pau, até Senhor dos Anéis, até filmes de terror, até filmes de Drácula, até filmes de vampiros bonitinhos. Ele vem fazendo isso há séculos. E agora nós estamos deixando que isso aconteça dentro de nossas casas, nós estamos deixando que isso aconteça dentro das igrejas. Aí ele chega, não, nas igrejas eu não vou bater, porque se eu bater, se eu mandar matar, se eu puder fazer isso, se eu botar para perseguir, se eu botar os meus para perseguir, eles vão crescer ainda mais. Então, peraí, um pouquinho quieto, eu vou entrar pela janela, quietinho. Eu vou entrar com modismo, eu vou entrar com um sistema meu entranhado ali dentro. Eu vou começar com a liderança, ser envolvido com tudo quanto é
sociedades secretas aí, maçonaria e companhia limitada. Eu vou me envolver dessa forma, eu vou entrar ali na cabeça. Agora eu vou pegar as crianças com os pais que põem as crianças para ser educado pela televisão, pelos desenhos animados, mas tem os pré-adolescentes, então vamos nos videogames, eu vou entrando pelos videogames na sala dessas crianças. Os pais vão se induzir a colocar o computador no quarto das crianças, e quando os pais dormir, eu vou detonar com a vida dessas crianças no quarto. Eu falo isso que eu conheci pessoas crentes, servos de Deus, e a filha se envolvendo com satanismo até 2, 3 horas da manhã dentro do seu quarto enquanto os pais estavam dormindo. Agora eu vou pegar essa juventude, vou levantar uns ícones gospel, eu tenho que jogar coisas pitadas de gospel para esse povo, que eles vão comprar tudo que é porcaria, só eu botar o nome gospel. É só eu pegar um artista desse mundo aqui, fazer ele cantar uma musiquinha gospel, ele vai rebolar gospel, ele vai cantar gospel, ele vai fazer isso gospel, ele vai fazer, aí eu pego e induzo todo mundo. É isso que está acontecendo. E é assim que vai vir a grande perseguição que já está acontecendo aí, irmãos. Talvez, isso aqui é palavras minhas, eu não estou aqui profetizando isso, eu não estou interpretando nada, eu estou dando uma opinião pessoal minha. Já estamos sofrendo uma grande perseguição. Perseguição velada, uma perseguição contra a santidade, perseguição contra os princípios de Deus, perseguição contra o reino de Deus. Mas não é uma perseguição armada. Essa perseguição armada é balão de ensaio. Essa perseguição armada é fumaça. Essa perseguição armada tem um velho dito popular chamado boi de piranha. O que é isso? Eu vou explicar mais uma vez. Quando você vai atravessar uma boiada em um determinado rio, que tem o peixe chamado, aqueles cardumes de piranha, você pega um bezerrozinho doente, um animal doente, você vai abaixo da manada, assim, da onde corre, joga aquele animal, os peixes devoram ele, o sangue desce, os peixes vão atrás do sangue, enquanto isso você aqui em cima, você atravessa toda a manada. Então, é balão de ensaio. A grande destruição da igreja está sendo feita dentro dela. A grande destruição da igreja está sendo feita dentro dela, com a ciência e o conhecimento dos líderes, dos grandes líderes, com a participação deles, com a participação dos grandes líderes, com a participação dos grandes cantores, com a participação dos grandes adoradores. Uma grande parte desse povo está trabalhando para o reino das trevas. Você está vendo o que está acontecendo no mundo gospel e de música? Você está vendo? Você viu lá, aquilo que eu li para você, um garotão de 12 anos, bonitinho, engraçadinho, começa a cantar uma musiquinha de Natal, aí o que acontece? A indústria fonográfica vem, começa a pegar esse garotinho e tal, pá, agora estão entrando na era técnico gospel, para quê? Para que os técnicos, os burocratas, os tecnocratas do mundo radiofônico lá, dessa área, do mundo, se associando aos da igreja para formar um estilo musical novo para ganhar os crentes. Enquanto isso, com aplauso, a anuência dos líderes, que não vê nisso nada demais. Que pegam pessoas como a gente aqui e falam assim: você é careta, você é alienado, você é radical. Eu estava 1h da manhã, eu olhei para você e falei assim: ou nós estamos doidos, pirando o cabeção, ou a grande maioria dos nossos amados irmãos, líderes, estão cegos. Sabe? Abre os seus olhos, irmãos. A perseguição começou. E a perseguição começou da forma mais perversa. Perversa é matando. Não. Um servo de Deus, quando morre, ele não vai para o inferno. Um servo de Deus, quando morre, não fica retido pela morte, ele passa por ela. Perseguição, mataram Estevão, tadinho, lindinho, bonitinho, apedrejado ali. Estevão estava tão preocupado, que Estevão olhou para os caras que estavam matando ele e falou assim: perdoa-os, que ele não sabe o que faz, perdoa-lhes. Estevão olhou para o céu, viu o céu aberto e viu Jesus do lado de Deus.
Eles acham que estavam acabando com Estevão, acabando com o evangelho. Estevão está na glória, gente. Tá. E contemplou a glória antes de morrer. Deus permitiu que ele contemplasse para onde ele ia, a glória, contemplasse antes da última pedrada bater nele e matá-lo. A forma mais perversa da perseguição é essa que está acontecendo. Velada, dentro da igreja, disfarçada de ovelha, disfarçada de santidade, mas com veneno letal. Um veneno letal. Cuidado, você que me ouve em nome de Jesus. Pegue a palavra de Deus, comece a ler. Peça a Deus para se revelar a você. Peça a Deus para manifestar a glória dele na tua vida, para se revelar a você. Toda vez que você abrir a palavra de Deus e Deus faz, e o Espírito Santo te trouxer uma revelação, é um encontro genuíno com Deus que você está tendo. Talvez você fale assim: Deus nunca falou comigo, pastor. Deus não fala comigo. Eu vejo as pessoas falando: Deus me falou em sonho, um anjo desceu aqui, uma língua estranha interpretou e falou isso, uma pessoa falando uma língua estranha, um profeta que eu não encontrei no monte, botou a mão sobre mim e falou coisas e tal. Talvez Deus está falando contigo na palavra e você não está dando ouvidos, porque você acha que Deus só fala dessa forma. Você rotulou Deus. Deus só age dessa forma. Se for dessas formas assim, super. Quantas sarças arderam na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento? Me explica, quantas sarças arderam na Bíblia e o Senhor falou com as pessoas? Quantas? Me fale. Quantas pessoas Deus mandou fazer uma arca na Bíblia? Me fale. Quantas pessoas Deus mandou fazer isso na Bíblia? Hein? Então, Deus não sai por aí fazendo as coisas de repente da mesma formazinha para agradar ao nosso paladar. Deus falou o seguinte, Jesus falou o seguinte: olha, o meu Espírito vos revelará toda a verdade. Quem é a verdade? É a Bíblia. Quem é a verdade? É o próprio Jesus Cristo, porque ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E aonde eu encontro os ensinamentos sobre o caminho, sobre a verdade, sobre a vida? Na palavra de Deus. Então, meu irmão, debruce sobre a palavra e fale assim com Deus a partir de hoje: Senhor, fala comigo através da tua palavra, se revela a mim, se encontre comigo. Eu quero ter um encontro genuíno com o Senhor. E Deus vai se revelar a você. Agora, Deus pode de uma outra forma? Né? Deus pode? Pode. Deus pode todas as coisas. Deus usou uma mula para falar. Deus usou uma sarça para queimar. Deus pode, gente. Agora, nós não podemos dizer: Deus só faz dessa forma. Não, Deus faz como Ele quer, na hora que Ele quer, da forma que Ele quer. Feito então? Que Deus abençoe você. Não se deixe manipular, não se deixe levar pelas coisas desse mundo, não se deixe levar pela onda que está aí, não se deixe levar pelas doutrinas de homens que estão aí, não se deixe levar pelos modismos, só se deixe levar por Jesus. Que Deus abençoe você. Essa mensagem vai estar no nosso site www.amazongospel.com.